A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo. Muito bem, já estamos no ar, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast A Hora da Verdade. A Hora da Verdade é um podcast do bem. Aqui nós falamos sobre política, falamos sobre assuntos do cotidiano, assuntos relacionados à saúde, assuntos relacionados a comportamento, falamos sobre todo e qualquer assunto de uma forma diferente, né? Uma forma onde possamos de alguma maneira acrescentar algo, acrescentar algum valor a você, a sua vida, algo que traga bons frutos, né? Aqui nós plantamos coisas boas, né? A Hora da Verdade é um podcast que planta coisas boas, que traz boas novas. Apesar de falarmos aí sobre assuntos às vezes trágicos, né? Falarmos sobre polícia, falarmos sobre acidentes, falamos aqui inclusive sobre várias coisas ao longo dos nossos episódios, falamos aqui sobre o caso do Lázaro, falamos aqui sobre depressão recentemente, né? O último foi sobre depressão, falamos aqui sobre política, sobre voto auditável, falamos aqui sobre vacinas, falamos aqui sobre aquela polêmica do Burger King, falamos aqui sobre todos os assuntos. Quem procurar aí no nosso podcast, né? Nos arquivos do nosso podcast, temos todos esses temas sempre de uma forma diferenciada, né? Nós sempre procuramos trazer uma ótica diferenciada, uma ótica da forma que nós vemos esses assuntos. Bom, e hoje o nosso episódio, o tema é o mal nunca prevalece. O mal nunca prevalece. Eu estava lendo no último final de semana, eu estava organizando umas revistas, organizando alguns livros, e eu achei estava lendo lá, peguei uma revista chamada Super Interessante, é da editora Abril, e eu estava lendo um artigo, uma revista de 2016, inclusive, não é uma revista nova, e eu estava lendo um artigo interessante que falava sobre as abelhas, né? Falava que a abelha, quando a abelha ferroa uma pessoa, se você já foi ferroado por uma abelha, você vai entender bem, quando a abelha ela vai lá, ferrou uma pessoa, minutos depois a abelha acaba morrendo, né? A abelha, ao ferroar uma pessoa, praticamente ela está se suicidando, depois ela perde a vida, a abelha morre minutos depois que ela ferroa alguém. Então você que gosta de ficar aí em rodas de fofoca, você que gosta de ficar aí com intriga, você que fica destilando o seu ódio, fazendo as pessoas brigarem, você que gosta de arrumar confusão, muita atenção, hein? Esse mal pode voltar contra você, esse desejo seu pode voltar contra você. Você que tem muita mágoa no seu coração, você que tem muito rancor no seu coração, muita atenção, esse rancor, essa mágoa, isso pode ser prejudicial a você, né? Você pode ser prejudicado com esse seu rancor, com essa sua mágoa, com esse seu ódio por alguém. Você que fica aí manipulando os outros, muita atenção, né? A abelha, se você observar, a abelha ela tem o ferrão farpado. O que é o ferrão farpado? Você já viu aquele arame farpado, né, que eles colocam nas cercas, nas roças, né? As pessoas vão cercar um terreno, colocam aquele arame cheio de pontinha, né, tipo lancinhas. O ferrão da abelha é daquele jeito, né, um ferrão farpado. Ele parece é como se fosse uma lança de uma flecha, né? Ele fura, né? O ferrão da abelha é igual o ferrão do arame farpado. Então, quando a abelha, você vê aquele monte de abelha, às vezes, a abelha está tranquila, às vezes ela não está fazendo nada, mas você vai lá mexer com ela, ela vai vir e vai ferroar você. Quando ela ferroa você, aquele ferrão, ele entra na sua pele e não sai. E a abelha, ela sai voando. Só que quando ela sai voando, o esforço dela é tão grande e ela perdeu aquele ferrão, ela abriu ali ela se mutilou, ela fez um furo no corpo dela, acabou se mutilando. E ela perde, vai soltando ali o veneno dela e a abelha acaba morrendo em sequência, né? Então ela perde a vida quando ela ferroa alguém. Tem um outro tipo de abelha, ou tem abelhas que tem o ferrão mesmo ela tem abelhas que não tem o ferrão, mas tem abelhas que mesmo tendo o ferrão, ao ser atacada ela tem uma outra tática de defesa, né? A abelha, ela vai e entra no ouvido da pessoa, ela não ferrou, ela entra no ouvido, dá aquele susto na pessoa, ou ela vai e entra no cabelo da pessoa, dá um susto ali na pessoa no momento, mas ela não ferrou porque ela sabe que se ela ferroar, ela vai morrer. Então ela tem uma outra tática. Tem uma outra abelha, um outro tipo de abelha que ela também tem um ferrão, mas ela sabe que se ela ferroar, ela vai vir a morrer, vai vir a perder a vida. Então ela acaba tendo ali, ela solta uma secreção, ela encosta na sua pele e acaba queimando a sua pele. Então é um modo de defesa. Então, gente, você que gosta aí, você que sai por aí destilando o seu veneno, você que fica aí atacando as pessoas, você que fica desejando o mal do seu próximo, o mal do seu irmão, você que fica desejando aí
que fulano perca o emprego, que fique cego, tomara que ele fique cego, tomara que bata esse carro aí, tomara que perca o emprego, essa namorada é muito bonita pra ele, hein, poxa, que namorada bonita, tem que largar. Você que fica desejando o mal, fique atento, porque esse mal, você que alimenta o seu coração com ódio, você que tem ódio, que tem mágoa de alguma pessoa, se liberte dessa mágoa, se liberte desse ódio, se liberte desses sentimentos, porque você pode vir a ser vítima da sua própria maldade, vítima do seu próprio veneno. Então, a exemplo da abelha, né? A abelha que entra ali no ouvido, a abelha que queima, aquela abelha ela tem ali ela incomoda, mas ela consegue sair disso, ela consegue se livrar disso, porque se ela picar, ela vai morrer, então ela consegue sair. Então você procure se livrar desses sentimentos, procure fugir desses sentimentos de maldade, procure abandonar isso, porque o mal ele nunca prevalece. Se você desejar o mal para alguém, aquele mal ele pode não acontecer na vida daquela pessoa e pode se voltar contra você. Aquele mal pode vir a acontecer na sua vida, na vida de pessoas próximas a você, pode te atingir direto ou indiretamente. Então muito cuidado com fofoca, muito cuidado com ódio. Ódio é um mal mortal. Não tenha ódio de ninguém, se livre de qualquer sentimento de ódio, porque o que você planta você vai colher. O que você plantar você vai colher, não tenha dúvidas, é a lei do retorno. O que você tem plantado na sua vida? Perceba enquanto é cedo o que você tem plantado, modifique o quanto é cedo as suas ações negativas, o que você anda sendo negativo no seu dia a dia, perceba e mude isso rapidamente. Não adianta você plantar banana e depois você ir lá querer colher laranja, né? Essa é uma máxima que a gente ouve sempre. Não adianta você plantar banana e querer colher laranja. Não adianta você plantar o alface e querer colher a maçã. Não adianta. Então, a gente às vezes se empenha em alguma coisa e essa coisa começa a dar errado. Você fala, mas por que está dando errado? Porque você está com algum sentimento aí. Você tá se sabotando, né? Você próprio aí. Você está sendo maldoso. Então, não estou falando aqui de crenças, não estou falando aqui isso aqui está longe disso. Isso aqui nós estamos falando de exemplos do dia a dia, né? A abelha é um grande exemplo. A abelha ela paga com a própria vida a maldade que ela vem a fazer. E a pessoa que é mordida, que é picada por uma abelha, muitas vezes a pessoa passou um álcool ali, passou um medicamento, a pessoa não vai ter consequências piores. A não ser que a pessoa seja atacada por um enxame, por dezenas, centenas de abelhas, ela pode perder a vida, mas do contrário, uma única abelha picar uma pessoa, ela foi ali, fez a higienização, passou ali um remédio, um medicamento, passou um álcool, conseguiu, para a pessoa a consequência pode ficar ali inflamado, inchar um ou outro dia, dependendo de onde foi essa picada, mas a abelha ela tem a pior consequência para ela, que perde a própria vida. Então, mais uma vez, olhe para o que você tem feito, o que você tem semeado, o que você tem plantado, o que você tem colocado no seu coração. Não seja maldoso, não pratique nenhum ato mal contra o seu próximo, porque o resultado pode ser negativo para você. Pense em coisas boas, faça o bem, pratique o bem, né? E se defenda, crie uma autodefesa na sua vida para que você não esteja aí se alimentando, não esteja colocando no seu coração coisas ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, que você não esteja destilando o seu ódio, destilando o seu veneno, destilando a sua mágoa, porque isso pode se voltar contra você. O mal nunca prevalece. Júnior Berilo, podcasting A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo.